Lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, versículo 10, diz assim: Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor. Aqui fala de um momento crucial na vida da nação de Israel, quando eles se viram em grande aperto, após ter escapado da escravidão do Egito. Eu acho que todo mundo já conhece essa história, mas eu vou resumir aqui, que é para a gente lembrar o que aconteceu e eu poder transmitir para você a mensagem que eu tenho hoje. Quando Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, ele viu um fogo acender no mato. Ele ficou intrigado com aquilo, porque o fogo estava queimando, mas o mato não se consumia. Então Moisés foi olhar mais de perto, e quando ele chegou, ele ouviu uma voz dizer para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás pisando é terra santa. E ele entendeu que era Deus que estava falando com ele. E Deus então mandou que ele fosse libertar o seu povo que era escravo no Egito. Aí o Moisés, a princípio, ele não quis, ele tentou se desculpar com Deus, ele disse: não, eles não vão acreditar que o Senhor me enviou. Mas então Deus disse para ele: o que é isso na sua mão? Ele tinha uma vara na mão. Deus perguntou: o que é isso na sua mão? Ele respondeu: uma vara. E Deus disse: joga ela no chão. Moisés jogou a vara no chão, ela se transformou numa cobra. E Moisés fugia da cobra. Então Deus falou com ele: estende a tua mão agora e pega ela pela cauda. Moisés então pegou a cobra pela cauda e ela voltou a ser vara na mão dele. E Deus falou para ele: isso é para que eles creiam que eu te apareci e te enviei. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. E então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Preste atenção nisso. Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E Moisés foi, e Deus endureceu o coração de Faraó. Deus sabia que o Faraó não ia concordar em libertar o povo. E sabia também que o Faraó não ia deixar de acreditar nos seus deuses assim tão facilmente, porque os egípcios, eles tinham um deus para cada coisa. Mas claro, eram deuses fajutos, porque não existe outros deuses, só tem um Deus único e verdadeiro, que é o Senhor. Mas é como nas religiões. O pessoal começa a acreditar e acha que aquilo ali ajuda, mas é engano. Muitas vezes a pessoa consegue alguma coisa que ela pede, mas é Deus que está ajudando, porque ele vê que a pessoa é ignorante espiritualmente. Ela está fazendo aquilo porque não tem entendimento. Então Deus ajuda, mas muitas vezes é o diabo que faz uma coisinha aqui e outra ali para ganhar a alma da pessoa. Mas o diabo não dá nada para ninguém. O que aparentemente ele dá vem acompanhado de muita dor, muito sofrimento e morte trágica. A pessoa que aceita adorar o bicho em troca de fama, de riqueza e outras coisas aí, estão dando a maior mancada da vida. Porque o bicho é perverso, mentiroso e mal ao extremo. Muito cedo ele vai cobrar da pessoa o pagamento pela ajudazinha que ele deu e vai levar a pessoa para a perdição eterna. Mas muita gente acha que não. Assim eram os egípcios. Eles acreditavam nos seus deuses e achavam que eles estavam seguros, adorando aquele monte de imagem, estátua, aquelas cabeças de cachorro que eles faziam lá. Eles mesmos fabricavam aquilo e achavam que aquilo ali tinha algum poder.
Faraó recusava deixar o povo ir, porque ele não acreditava que o Deus dos israelitas era o Deus verdadeiro. Pelo contrário, ele confiava nas estátuas dele lá. Então Deus mandou Moisés lançar 10 pragas para envergonhar os deuses do Egito e mostrar para o Faraó quem é que tem o poder. E Moisés fez isso. Ele foi lançando uma praga atrás da outra. E quando a última praga foi lançada, o Senhor enviou o anjo da morte, que feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó até o primogênito do cativo que estava no cárcere. Primogênito é o primeiro filho, né? Pode ser que alguém não tenha esse conhecimento. Acredito que todo mundo sabe, mas vamos deixar claro aí. É o primeiro filho da pessoa, é o primogênito. E então aconteceu que Deus enviou o anjo da morte e ele feriu todos os primeiros filhos, todos os primogênitos da terra do Egito. Desde o primogênito do faraó até o primogênito daquele que estava no cárcere e todos os primogênitos dos animais. Todos foram mortos naquela noite. A primeira cria de todos os animais. Só que no arraial dos israelitas não tinha nenhum cão morto. Nenhum cão moveu a língua. Isso só aconteceu com os egípcios, em toda a terra do Egito. E o faraó se levantou de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios. E havia um grande clamor no Egito, porque não tinha uma casa que não houvesse um morto. Então o faraó viu que o Deus de Moisés é que era o poderoso, e que os seus deuses não tinham podido livrá-lo dessa situação. Então ele chamou Moisés e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me a mim. Quer dizer, agora ele queria que o Deus de Israel o abençoasse. E é assim mesmo que acontece. A pessoa despreza a palavra, ela provoca a ira de Deus com os deuses delas, com as estátuas, com a crendice dela, com a santinha. Mas quando a coisa fica feia, ela vem correndo pedir a bênção de Deus. Que bom que o nosso Deus é misericordioso. Mas voltando então, todos apertavam o povo, apressando-se para lançá-los fora da sua terra, porque diziam: se esse povo ficar aqui, todos seremos mortos. E aí quem tinha joia, vaso, coisa de valor, dava tudo para os israelitas para que eles fossem embora depressa. O pessoal começou a apertar: vai embora, e dando coisas de valor para eles ir embora depressa. E os filhos de Israel então saíram do Egito com grande riqueza. Olha o que Deus faz. Moisés ajuntou o povo então e saiu pelo caminho que Deus mandou. Só que depois disso, o faraó se arrependeu de tê-los deixado ir. E o faraó ajuntou todo o seu exército e foram atrás de Moisés. E Moisés estava conduzindo o povo que ele tirara do Egito pelo deserto, seguindo o caminho que Deus apontara. E o caminho desembocava no Mar Vermelho. Tinha montanha dos dois lados. E Moisés entrou com aquele povo ali, cerca de 3 milhões de pessoas, fora os animais, e de repente veio o aviso: Moisés, Faraó está vindo atrás de nós. E o povo apavorou. Não tem jeito. E Moisés então chegou e falou com eles. Vamos ver o que está escrito aqui no capítulo 14, versículo 10. Diz assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto que nos tens tirado do Egito? Não é essa a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais,
Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Por que Moisés falou isso? Porque ele sentiu de Deus. Era Deus pondo no coração dele que eles não precisavam ter medo, porque o Senhor não ia lhes abandonar naquele momento. Deus não abandona ninguém nunca. A pessoa que às vezes vira as costas para Deus, ela não crê na palavra, então se separa de Deus porque não anda junto se não tiver de acordo. Deus havia prometido levá-los para uma terra boa, e certamente ia cumprir a promessa como cumpriu. Meu irmão, quando Deus fala alguma coisa conosco, e a gente entende que Ele vai nos dar aquela bênção, a gente tem que crer. A Escritura diz que aquele que começou a boa obra há de terminar. Aquilo que Deus começou a fazer de bom na sua vida, Ele vai terminar. Deus já havia feito tudo aquilo diante dos olhos deles. E agora ia desampará-los? De modo nenhum. Quando nós estamos em comunhão com Deus, você está lendo a Bíblia, está ouvindo a pregação, Deus te dá uma palavra, creia naquela palavra. Deus deu uma palavra, você entendeu a mensagem? Não precisa mais ficar orando, pedindo, Deus me ajuda. Se Ele já te deu a palavra, Ele já deu a solução. A palavra é a solução. Agora você tem que crer. A gente tem que crer e agir e determinar a bênção. Mas muitas vezes a pessoa duvida. A gente duvida que Deus já deu a solução. A pessoa recebe uma palavra e ela não crê na palavra. A gente fica orando, pedindo. O homem normalmente é negativo. Ele ouve a palavra de Deus, não acredita. Eu estou me lembrando agora do caso daquele oficial do rei, cujo filho estava doente, e ele foi lá pedir Jesus para curar ele, para curar o filho dele. E Jesus disse o seguinte: vai, o teu filho vive. E ele creu naquela palavra. E foi embora. E quando ele chegou em casa, os criados dele já, quando ele estava se aproximando de casa, os criados já vieram e falaram, ó, teu filho está bem. Aí ele perguntou que horas que ele melhorou. E eles falaram para ele, foi ontem, por volta da hora 7ª. E ele entendeu que aquela foi a hora que Jesus tinha dito para ele, vai, teu filho vive. Meus irmãos, temos que crer na palavra. Quando Deus dá uma palavra, você tem que acreditar. Tem que pôr aquilo no coração. Deus me deu a solução. Moisés já tinha a palavra. Ele sentiu de Deus. E até ele falou com o povo, não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ele tinha a palavra, mas ele próprio não confiou no que Deus disse ao coração dele. E aí ele foi orar. Aí Deus deu uma bronca nele. Deus chamou ele e falou, Moisés, por que é que você fica orando? Não tem que orar mais. Diga ao povo que marche. Ele ficava orando, não tomava uma decisão quando era necessário. Deus teve que dar uma bronca nele. Claro que nós temos que orar, mas chega uma hora que a gente tem que tomar posse, tem que tomar uma atitude. A gente ora até receber a palavra, até Deus mostrar, dar a mensagem, colocar no nosso coração aquela palavra. Quando a gente recebe aquilo, acabou, já tem a solução. A gente não pode ficar só orando, e tudo que acontece a gente pede oração. É preciso agir de acordo com a fé. Deus dá a fé, temos que agir segundo ela. Senão a gente nunca vai ver o poder de Deus operar. Marcos capítulo 11, versículo 23, o Senhor Jesus disse o seguinte, preste atenção, está escrito assim, porque em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.
Jesus falou que isso é verdade. Ele disse: em verdade eu vos digo, que qualquer que disser. Então o Senhor está afirmando que qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer um pode falar ao seu problema, à sua enfermidade, à sua dificuldade financeira, seja lá o que for que estiver te atrapalhando, te impedindo de desfrutar a vida plena. Você pode chegar e falar. Pode mandar embora da sua vida. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas se você não disser nada, se você não tomar uma atitude, não agir conforme o que Deus falou no seu coração, tem que ser conforme o que Deus diz, tem que ser conforme a palavra. Se você não tomar essa atitude, nada vai ser feito. Também, quando você for orar, ore com autoridade e com poder. Anote aí para depois você assistir o vídeo 206, que fala mais sobre isso. Vamos voltar então ao caso de Moisés para a gente terminar aqui. O Senhor Deus deu uma palavra para Moisés. Ele falou: Moisés, fala para o povo se calar, que eu vou pelejar por eles. E Moisés falou: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Mas o Moisés não se calou. O Moisés foi orar. O que ele estava querendo? Deus já tinha dado a palavra. Muitas vezes nós agimos do mesmo jeito. Nós temos a palavra, dizemos que confiamos em Deus, mas cruzamos os braços e esperamos que o milagre aconteça. Outras vezes a gente abre a boca a chorar. Ah, meu Deus, o que vai ser? Não vai acontecer nada se você não fizer aquilo que Deus mandou. Jesus falou que Ele nos deu poder e autoridade para fazermos a mesma obra que Ele fazia. Então, somos nós que temos que fazer em nome de Jesus. Ele garantiu: tudo o que disser lhe será feito. Mas se você não disser nada, nada vai ser feito. Moisés ficou ali: Senhor, Senhor, misericórdia, Senhor, Senhor. O Senhor ficou bravo com Moisés. Ele disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Moisés deve ter pensado: mas marchar como? Ele olhava para um lado, montanha. Para o outro, outra montanha. Para frente, o Mar Vermelho. Para trás, o inimigo vinha no encalço deles. Como é que eles iam fazer? Às vezes a gente pensa assim. Às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro. Como é que eu vou fazer, meu Deus? Como é que eu resolvo essa situação? Mas se Deus deu a palavra, faz conforme Ele disse, porque Ele sabe o que diz. Ele disse para Moisés: diga ao povo que marche. Não tem que ficar pensando marchar como. Vai, marcha. E ele falou para Moisés: levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende o mar para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Meu irmão, quando você recebe uma palavra de Deus, seja por meio da pregação ou por meio da leitura bíblica, não é de outra forma que Deus vai falar com você, não. Se você não lê a Bíblia, não ouve pregação, nunca você vai ouvir Deus te falar nada. Ele não vai gritar lá de cima, não. Ele fala pela palavra. Está escrito, inclusive, que antigamente falava de muitos modos, de muitas formas, em sonhos, etc. Hoje fala pela palavra, pelo seu filho, que é a palavra. Agora, você ouviu a palavra. Na hora que você entendeu, você está na presença de Deus. Você sentiu, Deus falou com você, tome uma atitude naquela hora. Assuma aquilo, faça o que você sentiu, determine. Não fique mais orando: não, Deus, obrigado, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que o Senhor me falou para fazer, e isso é para a tua glória. Está buscando a Deus, na hora que você sente que Deus deu uma palavra, naquele momento, o que você tem que fazer? Acreditar. Crer, tomar posse da bênção, exigir que o mal saia, e o mal vai sair em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, esse é o momento da nossa vida em que temos que tomar uma decisão. O momento que o mal está atacando, o momento que as coisas não vão bem, o momento que parece que nada vai dar certo. Esse é o momento da nossa vitória. Momento, ó Deus, em que ouvimos a Tua palavra de autoridade, de fé,
E nós não podemos perder esse poder que o Senhor está nos dando agora. Nós cremos que o Senhor está nos ouvindo, o Senhor está aqui, presente onde nós estamos. Nós vamos falar agora ao nosso problema e vamos ordenar que ele desapareça. E vamos tomar posse da vitória. Deus, venha sobre essa pessoa que está orando comigo. Levanta essa pessoa e opera poderosamente. Toca nessa vida agora em nome de Jesus. Vem, toca nessa célula que está contaminada, no local onde esse mal está localizado. Alcance com o teu poder a causa da dor, do sofrimento, da anormalidade e opera, meu Deus. Opera a tua maravilha, cura, restaura, faz novas todas as coisas. Resolva o problema de cada pessoa que está te buscando nesse momento e que cada um receba a tua bênção. Jesus, muito obrigado, porque os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras jamais hão de passar sem que tudo se cumpra. Eu vou agora usar a autoridade que o Senhor me deu e vou mandar esse mal embora. Em nome de Jesus, ô demônio, eu te amarro. Você, causador de qualquer anormalidade física, psíquica, emocional, demônio da perturbação mental, da dor nas pernas, nos braços, eu amarro a artrite, artrose, reumatismo, tendinite, nefrite, doença dos nervos, qualquer doença dos músculos, do sangue, eu ordeno, saia qualquer sequela de cirurgia, de acidente, de derrame, eu digo agora, espírito da doença, você que colocou essa doença autoimune, espírito da doença crônica, da doença incurável, pega o que é teu e sai desse corpo agora. Sai a hérnia, sai o tumor, sai o caroço, sai a inflamação, a infecção, sai dessa pessoa agora. Vai embora, eu estou mandando em nome de Jesus, sai da coluna, sai das vértebras, sai dos discos, das cartilagens, vai saindo do joelho, da perna, do calcanhar, da garganta, do nariz, dos olhos, dos ouvidos, leva tudo que é teu, leva o teu zumbido no ouvido, esse zumbido que você colocou no ouvido, leva embora o catarro que está na garganta, o pigarro que não acaba, vai acabar agora, vai sair, estou mandando, é no nome de Jesus, você está amarrado, está acorrentado, está vencido e eu te ordeno, saia e não volte mais. Você que orou comigo, respire fundo e diga obrigado, Jesus. Eu estou liberto para a tua glória. Amém.